Olá, queridos pais, seja com vocês. Que bom que nós estamos iniciando mais um ano letivo de 2021, tá? Eu sou o pastor Leandro Lira, vocês já me conhecem, né? Já dei aula em outras disciplinas para vocês. E agora no segundo ano eu vou ministrar para vocês a disciplina de cultura bíblica, tá? Essa disciplina ela é curta, tá? Nós só vamos ter 3 aulas apenas, tá bom? E ela é uma disciplina muito teórica, tá? Ela não tem uma prática como algumas disciplinas que ano passado vocês viram, e que neste ano também vocês vão ter umas disciplinas também que vai ter prática no decorrer da administração delas, né? Mas nessa em si mesmo aqui, cultura bíblica, nós vamos ter só apenas 3 aulas apenas, tá bom? E vocês assistam as videoaulas, tá? E qualquer dúvida você me procure no privado, caso você tenha, tá? Procure lá no ITQ este livro aqui, ó. Tá vendo, ó? Cultura Bíblica, tá? São apenas 6 capítulos, mas nós vamos ver em 3 aulas apenas, tá bom? E as nossas videoaulas também é só um resumo do que nós já estudamos no decorrer desses capítulos, tá bom, queridos? E fique atento também à atividade avaliativa também, que essa atividade vai valer a média de vocês no final da disciplina, ok? Então vamos ver um pouco sobre o capítulo 1, tá? De cultura bíblica. Mas antes de eu começar a explicar sobre os capítulos, nós vamos ver o capítulo 1 e o capítulo 2 neste vídeo, ok? O que trata a disciplina de cultura bíblica. Essa disciplina, ela visa levar você ao estudo introdutório sobre a importância da cultura bíblica, onde você irá conhecer os usos e costumes dos israelitas, incluindo a geografia bíblica da história antiga e contemporânea dos hebreus, que irá capacitá-los a ter uma visão atualizada à luz da palavra de Deus, resgatando assim os elementos socioeconômico e político que influenciaram na vida do povo judeu. Então vamos lá, então abram aí seus livros, né, e acompanhem um pouco do nosso primeiro capítulo. Capítulo 1, uma visão global da cultura bíblica. É conhecer o homem bíblico e seu modo de vida dentro de uma sociedade onde os outros povos vizinhos tinham interesse em saber e ter choque de valores, à medida que possibilitou o ambiente naquilo que o ser humano criava, né? Então aí você, nesse capítulo, você viu a cultivação de uma cultura, né? Então isso levava com que houvesse um choque muito grande aos outros povos, às outras civilizações, né? A gente viu também a importância da cosmovisão judaica bíblica e suas razões básicas para intermediar o Antigo Testamento e o Novo Testamento com a intenção de esclarecer os textos bíblicos. E o que nós vimos na cosmovisão judaica? A gente viu a historicidade, o coletivo, a unidade do homem e a visão de Deus. Tá? Na historicidade, o sentido histórico dos acontecimentos, o coletivo do caráter comunitário prevalecendo sobre o individual e a unidade do homem da valorização do homem, e a visão de Deus como ser pessoal, cheio de reações análogas à dos homens a com quem a comunidade judaica se relaciona e faz aliança, o que significa analogia, ponto de semelhança entre coisas diferentes. Ok? Vocês também estudaram um pouco sobre as posições básicas do judaísmo, que tem aqui a literatura, os princípios, a importância da terra, os usos e os costumes do povo hebreu, como a Bíblia hebraica, né, as divisões do Tanakh e os escritos, né, como a Bíblia ela assim, falada pelo povo judeu, né? O Pentateuco, como a gente conhece, é o Torá,
os primeiros profetas, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, os últimos profetas, Jeremias, que é o Nebim, e os demais livros do Antigo Testamento, que chama-se de Ketubim, né? Então isso vocês, com certeza vocês aí estudaram, né, e conheceram um pouco da cultura judaica. Os Talmudes são como comentários bíblicos para a sociedade israelita, numa intenção de tornar mais claro o texto bíblico na sinagoga. Então, o que é o Talmud, né? O Talmud, ele era um pedaço de escrito, né? Algo ali escrito assim, de um texto bíblico, e tinham uma ética de todos eles saberem e terem conhecimento disso, né? É como se fosse pedaços de legislação, de estatuto, de norma. Tinha também partes de escritos dos profetas, tá? Então o Talmud era composto, que a gente vê aí, né? Significa ensino ou instrução. É uma obra, né? E também a gente vê as vestimentas sagradas. São as que estão no texto de Deuteronômio, com a finalidade de sempre estar lembrando-se do eterno Deus. Pois o judeu não pode falar o nome de Deus em vão. Usa eterno ou Adonai, que é igual ao Senhor. Nós também temos aí também os utensílios do templo, né? A forma em que eles tem até hoje, né, um grande zelo e uma grande responsabilidade em ter as coisas sagradas até os dias de hoje, tá? Então, no primeiro capítulo a gente encerra por aqui e vamos agora para o nosso segundo capítulo. Capítulo 2. O conhecimento bíblico familiar e cotidiano. Nesse capítulo aqui nós vamos ver, né, vocês viram aí, como é a vida familiar e tradicional de uma família judaica. Como é também feito a sua casa, como ela é organizada, como as pessoas são recebidas, quais são os objetos que a gente encontra nessas casas, né? E vamos prosseguindo então a nossa aula aqui no segundo capítulo. Nesse capítulo mostra a abrangência na vida familiar e cotidiana do povo hebreu no Antigo Testamento e também no tempo de Cristo, mostrando assim a importância da família, onde havia os mesmos problemas que hoje temos no sentido da comunicação e conflitos. A sobrevivência do povo de Israel por viver dentro dos parâmetros das escrituras sagradas, refletindo a uma cultura antiga, mas que pode viver na contemporaneidade por causa da unidade familiar. Também podemos ver na época de Cristo, os judeus viviam influenciados pelas outras culturas, sem nunca deixar de praticar o judaísmo mosaico bíblico, onde Moisés e Jesus abordam as diferentes modalidades para que um casamento fosse desfeito, transformando em divórcio. Então, queridos, nessa época era muito cultivado a cultura de que quando montasse uma família, que eles viessem montar a sua família com seu próprio povo, com seu próprio descendente, com seu próprio clã, né? Assim eram eles. Não era assim proibido de contrair matrimônio com um outro povo, mas para eles não era visto, né, assim, tão legal por todos, né? Desde que a pessoa lá que viesse contrair, tanto para o homem como para a mulher, tinha que aderir à religião ali deles, né? Porque o povo judaico, o povo de Israel, é um povo que adora um único Deus. Já havia povos que adoravam 1, 2, 3, 4, quanto fosse preciso de deuses ali, né?
Prosseguindo, as moradias familiares dependiam da classe social do indivíduo, que na maioria das vezes era simples, e a casa era somente usada para dormir, pois todo o trabalho era feito fora da casa. Era através dos telhados que os hebreus se comunicavam. Também usavam a mesusa nos umbrais das portas para relembrarem a lei e os mandamentos do Eterno. O mesusa é um pedacinho de pergaminho. Poderia ser no pergaminho, poderia ser numa tábua, escrito também na argila, mas ali estava descrito as leis de Deus, a qual eles receberam há tempos atrás. E os judeus eram conhecidos também na sociedade pela sua hospitalidade. E também, é claro que eles tinham seus encontros semanais, A gente também tem nossos encontros semanais também, que é na igreja ou em outro lugar, Hoje a nossa igreja, a Igreja Evangélica Quadrangular, tem as células também. É uma reunião de compartilha da palavra e também de comunhão. Portanto, a sinagoga era o local de reunião familiar, principalmente no final de semana, na festa do Shabá, o dia do descanso. A família vai para a sinagoga com o pôr do sol da sexta-feira e depois voltam para casa, onde se reúnem para comerem juntos. Então, o povo israelita sempre foi um povo próspero, um povo educado, um povo hospitaleiro e que até hoje eles ainda vislumbram e ainda têm os seus costumes aí desde sempre, Então, que vocês possam aí ler, sucintamente. É um livro muito mais teórico do que teórico prático, tá bom, queridos? Então, até a nossa próxima aula, se Deus nos permitir. Tchau!